Olá, alunos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo da nossa semana de cursos. Aproveita, gente, que as redes sociais estão em pane e vamos aproveitar essa primeira noite da nossa semana, que está cheia de conteúdo e de temas super interessantes para vocês, tá bom? Bom, se você quiser conferir toda a grade da nossa semana de cursos, inclusive quais serão as entrevistas depois dessa aqui, vocês conseguem acessar tudo pelo AVA, aqui mesmo, tá bom, pessoal? Aqui vocês vão encontrar os links, vão encontrar os palestrantes e conseguir se organizar para assistir muito conteúdo bom. E bom, aqui a gente deu um apagão. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tema dessa nossa conversa agora à noite, tá bom? Com a professora Lucimar Santos. Nós vamos falar sobre como construir uma educação antirracista. Seja muito bem-vinda, professora. Oi, Júlia, boa noite. Muito Boa obrigada. noite. É um prazer te receber, professora. E, pessoal, vai aparecer agora na tela para vocês um QR Code, tá bom? Onde vocês podem mandar diversas perguntas para a professora. Aproveita esse tema tão importante e a presença ilustre dela aqui e pode mandar as perguntas que a gente vai respondendo conforme o possível aqui durante a nossa transmissão, tá bom? E já vamos começar então com a nossa primeira pergunta, professora Lucimar. Hoje em dia, né, a gente escuta muito a frase não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Explica um pouquinho para a gente o que significa essa frase verdadeiramente. Boa noite mais uma vez, muito agradecida pelo convite. Então, quando a gente pensa, né, em uma sociedade que a gente ouviu muito falar, principalmente agora na pandemia, ouviu muito falar sobre a educação antirracista, sobre o racismo, e diante de tanta informação, por que a gente a gente continua tendo, né, tantos crimes, tantos casos de racismo? Então, quando a Angela Davis, ela traz para a gente que não basta ser racista, você precisa ser antirracista, porque você precisa combater em todos os ambientes. E, assim, não vai adiantar só a Lucimar, professora Lucimar, em um ambiente, só ela não ser racista. Né? Porque então, assim, ela sozinha ela não vai conseguir fazer nada. Você precisa ser antirracista, porque você precisa combater o racismo de diversas formas. De todas as formas, na verdade. E, professora, como que o racismo se desenvolve na escola, né, que é o tema principal aqui da nossa conversa de hoje? E pensando assim, desde o pátio, quando o aluno chega na escola, até a sala de aula, como que a gente pode pensar esse racismo? Primeiro, a escola precisa reconhecer que ele existe. Né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que nega que o racismo existe. Então, a escola também nega, né? Assim, primeiramente, a gente precisa, a escola, todo o corpo docente, a gestão, precisa acreditar que o racismo existe. A gente precisa começar a colocar em prática, né, a Lei 10.639. Então, quando a gente passa a entender que ele existe, a gente consegue reconhecer. Então, basta você perguntar para uma criança negra e você olhar o comportamento dela que você vai saber que o racismo existe naquele ambiente. Basta você olhar como é que as professoras tratam as crianças negras, como é que as outras crianças se comportam. Basta você apenas só observar. Parou um pouquinho na entrada da escola, no intervalo, nas atividades em sala de aula, que você vai perceber que ele existe. Mas para isso você precisa reconhecer. E qual que é o impacto disso, professora, na construção da identidade da criança preta, né? É uma perversidade. O racismo ele tem sido muito perverso, né, nesses últimos anos. Então, quando a gente pensa, né, no impacto, vamos imaginar como é que a criança negra ela se reconhece dentro do ambiente escolar. Primeiro que ela não vai se reconhecer, porque ela não tem representatividade, elas não se reconhecem nas propagandas da escola, ela não se reconhece nos livros didáticos. Então, quando a gente traz toda a questão do povo negro, a gente vai trazer a questão da escravidão. Então, isso impacta diretamente, porque a criança ela vai negar toda a sua história, porque ninguém quer ser associado ao que é ruim, né, ao que é negativo, como a escola hoje ainda mostra, né, depois de tantos casos, depois de tantas lutas, depois de tantas leis,
A escola ainda continua com esse estereótipo de mostrando as pessoas negras naquele lugar de escravidão, de servidão, trazendo ainda nos livros didáticos as mulheres negras ainda nas cozinhas. Então, isso causa um impacto muito grande e faz com que as crianças negras elas não queiram se reconhecer naquele lugar de negatividade. A gente precisa começar a construir novas narrativas. Com certeza. E você acha que isso também está ligado ao desenvolvimento, né, da cultura antirracista em toda a sociedade? Começa fora da escola e vai para dentro da escola? Você acha que começa dentro da escola e vai para fora da escola? Como que é esse movimento para a gente garantir uma educação antirracista? Julie, no início, né, da minha fala, quando eu falei que quando a escola ela reconhece que ele existe, então a gente passa a construir práticas, né? A gente passa a construir práticas, a gente passa a construir atividades onde a criança negra ela passa a se sentir representada. Então, a educação antirracista, ela começa dentro e fora da escola, né? E a escola ela tem um papel fundamental, importantíssimo. Né? Assim, não existe avanço educacional se a gente não trabalhar uma educação antirracista. A escola precisa primeiro começar a colocar em prática a Lei 10.639. Certo. A partir dela, a escola tem um papel importantíssimo no combate ao racismo. Inclusive, já vou perguntar aqui um pouquinho o que a Yasmin Risse mandou de pergunta aqui para a nossa conversa, professora, que é como abordar situações de racismo velado e de comentários racistas que acabam acontecendo sem a intenção de cometer o racismo, mas que ocorre devido ao costume da nossa sociedade, né? Esse racismo velado dentro da escola. Como eu disse, né, eu volto a reforçar. A gente vive numa sociedade que nega. Então, quando essas situações ela acontecem, muitas vezes o corpo docente ele não sabe como lidar, porque ele não passa por uma formação para saber como é que vai abordar uma criança que teve uma fala racista. Acho que a gente precisa entender que ele existe e abordar se a professora ela está preparada, se ela conhece, né, a lei, se ela já tem uma prática antirracista, ela vai saber lidar com essa situação, ela vai conseguir conversar com a criança da mesma forma como a gente conversa quando uma criança ela tem um comportamento indisciplinado, quando a criança xinga o outro, né, a coordenação junto com os professores, eles conseguem conversar com as crianças. Quando se trata de racismo, fica um pouco mais difícil porque não é tratado na escola, né? Assim, ninguém admite que ele existe. Então, geralmente vai partir do pressuposto que foi sem querer, vai partir, não, menina, mas você está vendo racismo em tudo. Então, assim, quando isso acontecer, é chamar e comunicar e mostrar que é racismo, que é crime, que aquilo não pode acontecer, da mesma forma como a gente trata outras questões na escola. Mas que não é um tema fácil porque a gente não lida, né? A gente nega, na verdade. Exatamente. E a Eduarda Souza também perguntou, professora, assim, Lucimar, como podemos nos proteger desse racismo de hoje em dia, dentro da escola, né? Primeira coisa é estudando, né, gente? A gente precisa estudar bastante, se munir das informações, se munir da lei. Tem esse pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, que eu aconselho todo estudante, né? Todo mundo, na verdade, fazer a leitura. É um livro curtinho, mas é um livro que ele traz muita base, ele traz, assim, o racismo bem, como é que eu posso dizer, recreativo, né? Que às vezes a gente não reconhece, né? Que nós estamos sendo racistas. Legal, professora. É muito bom a gente ter dicas, né, de onde buscar todas essas informações, porque hoje a gente pensa, né, a internet está aí, todo mundo tem acesso à informação, mas na verdade é o contrário, né, a informação de qualidade é diferente de achismos e de discussões de fóruns, né, e na sua opinião, qual que é a força disso, qual que é o impacto disso nessa discussão, né, os achismos, as discussões nas redes sociais sobre o que deve ser construído dentro da escola, né, porque acredito que também é um ambiente onde a criança aprende a socializar, ela vai ter os primeiros contatos ali sociais com grupos, então é um momento muito importante, muito sensível da gente lidar. Você fez uma pergunta muito interessante, Júlia, porque assim, né, o debate ele está posto,
né? Assim, a gente tem uma rede muito grande de professores antirracistas, mas a escola, de fato, ela precisa ser antirracista. Não basta a Lucimar ser antirracista, não basta a rede social ser antirracista. A escola precisa assumir esse papel, ser antirracista. Porque senão sempre vai ficar, né? Não, mas é só a professora Lucimar que tem essa prática. Ah, vai discutir educação antirracista, chama a professora Lucimar, mas é o corpo docente, a escola como um todo. Ela precisa, de fato, assumir esse papel. Né? E E a quais que são escola... as... Desculpa, professora, pode terminar. Não, é porque, assim, como você falou, né? Das redes sociais, a gente está vendo um debate muito grande, a gente tem muitas fontes de pesquisa, desculpa, muita fonte de informações, mas diante disso tudo, a escola ainda continua sendo racista, né? Assim, continua ainda sendo um dos ambientes mais perversos para a criança negra. Então, assim, a gente precisa sair desse lugar de professores isolados e a escola, de fato, precisa assumir esse papel. E quais oportunidades práticas, né, esses educadores podem começar a construir no dia a dia da escola para assumirem esse papel para si? A gente pode começar a construir com pequenas ações. Desde a elaboração de uma atividade, eu percebi que naquela atividade tem uma família, essa família ela contempla a criança negra. Aí eu vou elaborar um joguinho de matemática onde vai aparecer diversas crianças. Essas crianças ela contempla, né? Ela traz a representatividade. A escola vai produzir uma feira literária, vai construir um cartaz. Aí nesse cartaz tem as pessoas negras, tem crianças negras, porque primeiro assim, a gente precisa construir uma imagem positiva do que é ser uma criança negra, do que é ser um jovem negro, do que é ser uma mulher negra. Né? A gente fala muito dos debates, parece que é algo assim que ainda está muito distante da gente construir. Mas a gente pode começar, o professor no seu dia a dia de sala de aula, ele pode começar com as pequenas ações, pode avaliar o seu discurso, pode ter uma fala mais inclusiva, né? Quando for começar a construir as atividades, pensar, trazer literatura, né, que traga essa representatividade, trazer as músicas, trazer os artistas, não esperar apenas para o 20 de novembro, né, para o mês da consciência negra. Muito bacana essas dicas, professora. E também como iniciar essa desconstrução, né? Aqui, por exemplo, tem bastante gente perguntando aqui no chat como conscientizar os alunos, né? Principalmente porque por conta da idade, como começar esse debate desde cedo com as crianças para que elas entendam isso da melhor forma possível? Como é que eu posso dizer assim? A gente tem, como eu falei, né, antes, assim, a gente tem um campo de informação gigantesco, né? Assim, como trazer para a prática? A gente traz desde a educação infantil, a gente precisa apresentar, né? A Chimamanda, ela diz para a gente que do perigo, né, que é contar uma história única. E a história que a gente conta sobre os povos africanos, primeiro a gente conta de uma forma como se as crianças negras elas não tivessem no ambiente escolar, como se as pessoas negras não tivessem naquele espaço. Né? A gente conta de uma forma como se fosse algo muito distante. Então, o que é que a professora da educação infantil ela pode trazer quando ela for criar os murais, que a gente sabe, né, que a educação infantil ela traz diversos murais, datas comemorativas. Nesses murais, trazer as pessoas negras, né? Abolir essa história do cor de pele, né? Porque ninguém tem a cor salmão, né? Trazer diversos tons de pele, na verdade. A gente pode começar a trazer as literaturas, né? Sair daquele estereótipo da menina bonita do laço de fita, né? A gente tem outros autores, tem outros autores também. Trazer literatura, trazer filmes, trazer desenhos. Se hoje a gente faz uma busca no YouTube, né? Os estudantes que tiverem aí, podem conferir, pode procurar assim, desenhos de crianças. Só vai aparecer crianças brancas. E para poder aparecer um desenho com crianças negras, a gente ainda precisa especificar. Então, a escola ela tem esse papel fundamental de poder apresentar.
ela precisa, na verdade, apresentar. E você poderia dar algumas dicas de autores ou de histórias que podem fazer parte, ou pode ser a luz aí para esse primeiro caminho de introduzir um pouco da cultura negra dentro da escola? Sim, eu tinha preparado, só que eu não estou conseguindo compartilhar, mas depois eu posso disponibilizar para vocês o material que eu preparei. Vou começar com uma série que tem na Netflix, que se chama Histórias que Importam. Né? Ele traz diversos autores e diversas histórias, cada um apresentando o seu livro. Né? Vocês podem procurar, assim, para os professores, eu acho muito importante vocês terem uma base teórica. Deixa eu mostrar para vocês que eu separei aqui. Tem esse livro aqui, ó, que é da organização da professora Eliana Cavalheiro. Dá para ver? Dá para ver. Está no meu material. É um livro importantíssimo para a gente começar a entender, né, a perversidade do racismo. Tem um livro também muito bacana, que é da professora Luana Tolentino, que ela traz nesse livro aqui, contando um pouco da prática dela numa escola pública, que ela faz um intercâmbio com uma escola, se não estiver enganada, acho que é da Etiópia. Ela traz toda uma abordagem, ela traz também algumas dicas de como a gente pode trabalhar em sala de aula. E para a gente trabalhar a literatura, a gente tem aqui o Sam, tem o próprio Emicida, né? Assim, a gente tem uma lista imensa, tem a professora também, minha xará, a professora Lucimar Dias. Não sei se eu posso mandar uma listinha depois. Combinado. Tem a da Lupita Nyong, que é uma história muito interessante, da Suloe, que é uma criança negra que ela queria mudar a cor da pele, porque ela, dentro da família toda negra, ela era a criança que tinha a pele mais escura. Então aquilo para ela não conseguia nem se reconhecer nem na própria família. E tem a Djamila Ribeiro, né? Tem alguns perfis também no Instagram que vocês podem estar seguindo. Carla Cotirene, Djamila Ribeiro, Joyce Berti. Tem o meu Instagram também, Lúdica Aprendizagem, que eu trago algumas dicas de como inserir uma educação antirracista, sem precisar a gente falar, não, agora a partir de hoje, viu, criançada, a gente está trabalhando na educação antirracista, a gente não precisa partir por aí. A gente pode inserir na nossa prática, né? Começar a mudar as nossas ações. Isso é muito legal você falar, professora, porque traz para a gente a naturalidade com que o tema deve ser tratado, né? Inclusive, tem aqui uma pergunta da Kátia Flávia Rodrigues de Oliveira, e ela pergunta assim: é necessário criar um componente curricular específico para tratar das relações étnico-raciais? Ou isso dá para ser feito de alguma outra forma dentro do currículo? A Lei 10.639, ela já prevê né, assim, essa diversidade, essa interdisciplinaridade, na verdade, de conteúdo. Só que a gente não consegue colocar em prática, né? A gente assina, assim, a lei, ela prevê, mas a gente não precisa esperar que a lei ela passe a funcionar de verdade. A gente pode fazer as nossas próprias leis, né? A gente não precisa dizer, porque assim, quando a gente pensa em educação antirracista, a gente tem que pensar nela como todo o processo de ensino-aprendizagem, desde o primeiro dia que a criança entra na nossa sala, até o último dia que a gente vai passar ela para o ano seguinte. Então, o que a gente, como eu falei anteriormente, né? Então, assim, a gente pode pensar nas nossas práticas, a gente primeiro precisa se perceber, assim, o que é que eu faço, o que é que eu falo, qual é o meu comportamento, né? Assim, quais são as minhas ações. Eu sou uma pessoa racista, né? Assim, as minhas práticas, o que é que eu faço que eu contribuo com o racismo, o que é que eu faço que eu contribuo pelo fim do racismo, com o fim do racismo. Eu consumo literatura negra, eu assisto filmes com personagens negras, eu assisto as minhas séries. Então, assim, a gente primeiro precisa começar a se perceber, porque não é um conteúdo, né? Não é apenas um conteúdo, é uma forma que a gente precisa viver. As crianças negras, assim, quando elas não conseguem se perceber, a autoestima delas afeta diretamente no processo da aprendizagem. E a gente precisa partir também, e eu acho que começar a entender, né, professora, que não é sobre fazer o negro se sentir bem, né? Falar sobre Sim, racismo na escola não é para, tipo, endeusar o negro, fazer ele se sentir sim. bem,
mas é uma questão de convivência, de sociedade, de até inclusão, né, de colocar a pessoa ali com o valor que ela tem, sendo representada, assim como tantos outros povos são representados dentro da escola, né? Sim, o bem viver, né? A gente tem um. Foi bom a gente você tocar nesse assunto, porque muitas escolas elas têm a prática de discutir, de achar que estão discutindo, de achar que estão desconstruindo o racismo a partir do 20 de novembro, né? A partir do mês da consciência negra, que eles, né, fazem toda uma programação voltada pelo fim do racismo, mas muitas vezes assim, a maioria dos professores não conseguem entender o que é que eles estão fazendo. Muitas vezes eles pegam, né, eles pegam algumas crianças, porque não estou conseguindo compartilhar, mas já teve casos de algumas escolas, algumas professoras fantasiarem as crianças, né, pintar até a pele e achar que aquilo está sendo uma homenagem. Assim, a gente teve casos gritantes, né, assim, teve professoras que montou como se fosse um engenho, acorrentou algumas crianças para demonstrar esse processo de escravidão. Assim, a gente não precisa esperar essa data. A data ela existe porque é um mês de luta, é um mês muito importante, mas a gente não precisa apenas esperar ou apenas dizer, olha, gente, o que nós estamos fazendo agora, vamos homenagear, agora a gente não pode mais falar isso com as pessoas negras, não pode mais dizer isso. Não, a gente precisa, a nossa prática ela tem que acontecer naturalmente, mas para isso a gente precisa se perceber. Exatamente. E você acha que talvez até essa falta de conhecimento contribua um pouco para esse tipo de ação? Sim. Porque, inclusive, também tem uma pergunta aqui dos nossos alunos sobre isso, né? Mas, às vezes, as pessoas que são brancas querem contribuir com a causa, mas ficam com o pé atrás, não sabem o que fazer. Eu acho que a expressão, né, local de fala também tem sido entendida de uma forma que causa esse desconforto. O que você pode dizer sobre isso para a gente? As pessoas brancas elas têm um papel fundamental também, né, no combate ao racismo. Não é papel. A gente primeiro precisa entender que não é toda pessoa negra que ela vai precisar falar sobre racismo. Não é toda pessoa negra que precisa estar falando, estar debatendo, ou precisa saber. Né? A gente primeiro precisa desconstruir essa imagem que toda pessoa negra ela conhece o racismo e que ela vai discutir, que ela vai se defender, que ela vai combater. A gente precisa tirar essa responsabilidade. Mas a gente precisa cobrar a responsabilidade das pessoas brancas, porque o racismo ele não é culpa dos negros, ele é culpa dos brancos, isso é uma invenção branca. Né? Então, assim, as pessoas brancas, quando a Djamila ela traz no livro dela no lugar de fala, né? Qual é o lugar de fala da pessoa branca na luta antirracista? O lugar de fala dela, ela reconheceu o privilégio dela, ela abrir espaço dentro do ambiente que ela vive, dentro do espaço que ela trabalha, para ela perceber e discutir, né, as causas antirracistas. Não como a gente fala assim, né, muitas vezes, não, mas agora a pessoa não pode falar mais nada porque não é o meu lugar de fala. É você entender onde é o seu lugar de fala. O seu lugar de fala é na sua família branca, é na sua sala de aula que só tem pessoas brancas, é onde você compra, que você só compra pessoas brancas. Então, o lugar de fala da pessoa branca é ela discutir o racismo com as pessoas que ela convive. Muito interessante sua fala, professora, e deixa até um convite, né, para que as pessoas entendam e queiram se juntar a essa luta antirracista mesmo, né? Não é só o negro que tem que saber se colocar, Sim. porque nós estamos numa sociedade, então é uma mudança social, né? É para todos nós. E eu gostaria também de te pedir algumas dicas, né? Como perder esse medo de falar sobre diversidade racial nas escolas, porque muitas vezes o ambiente escolar, né, a escola, a coordenação, até mesmo a gestão escolar tenta colocar esse assunto em pauta, mas a escola não é feita só de quem está lá dentro, né? Tem também a comunidade escolar, os pais dessas crianças, a comunidade no entorno, né? Como começar a discutir isso para além dos muros da escola? Assim, né, a teoria ela é muito bonita. A prática, aí a gente vai pensar, né, onde é que essa escola está localizada, quem é o público, é uma gestão, é uma escola
pública, é uma escola privada, mas da mesma forma, sabe, Júlio, quando a gente pensa, hoje, né, a gente tem a BNCC e todas as escolas elas se mobilizaram, estão se mobilizando, fazendo formação para colocar em prática a BNCC, a escola precisa de fato querer combater o racismo, né? Então, assim, a escola precisa ela reconhecer. Então, quando ela reconhece, o problema é que hoje as escolas elas não reconhecem como um problema social. As escolas elas não reconhecem que é papel dela, né, combater o racismo. Então, quando a gente não consegue reconhecer, realmente fica muito difícil. Hoje a gente tem um leque de possibilidades. Né? Então, assim, a escola ela precisa investir na formação dos professores. Da mesma forma como nós estamos investindo na questão da tecnologia, a gente precisa investir na formação dos professores. Quando você investe na formação dos professores, não tem outro caminho. O caminho é a formação. A gente precisa investir na formação, a gente precisa estar bem amparado pela lei, porque quando a escola ela investe na formação do professor, quando um pai vem questionar, quando um aluno vem questionar, mas o seu corpo docente está todo preparado para discutir. Ou a gente acha que os alunos, eles não discutem, eles não questionam essa nova forma que nós estamos ensinando. Eles questionam, mas como a gente faz diversas formações para determinados assuntos, a escola não se importa muito com a opinião dos outros, né? A gente vai apenas seguindo. Da mesma forma, é a educação antirracista. A escola ela precisa investir em formação. Não tem outro caminho. O caminho é a formação, o caminho é estudar para poder criar estratégias de combate. E para poder aqui, trazer esses pais, né? Porque isso. tem diversas escolas que, por onde eu passei, que a gestão ela se diz antirracista, mas você vai olhar nas propagandas, agora mesmo vai ter diversas propagandas para conquistar novos alunos, seja na rede pública, na rede privada, e você vai ver a maioria das propagandas só traz as pessoas brancas, ela só traz os alunos brancos. Façam um exercício, vocês que estão aqui assistindo a partir de hoje, dá uma olhada na cidade, nos outdoor, quem é que estão nas propagandas? Eu acho que isso cabe também até a pergunta da Aline Alegretti aqui, que é, a gente falou, né, de como se portar à frente a pais que talvez venham a questionar a educação antirracista, mas ela pergunta assim, como a família da criança que sofre racismo na escola, né, como a família da criança, qual é a melhor forma de abordar para não causar traumas futuros, que é o que a gente estava falando, a identidade da criança é extremamente prejudicada nessa fase, caso não tenha apoio dentro da escola, né? Oh, a família negra, quando ela vai matricular numa escola, se for uma família que tem um pouco mais de formação, se for uma família que também conhece, né, e reconhece, porque a gente fala muito sobre o racismo, mas muita gente não reconhece. Então, se for uma família que reconhece, ela vai procurar uma escola que já faça esse trabalho, né, que já tenha essa política de uma educação antirracista. Quando é uma família que não tem esse conhecimento, muitas vezes ela vai passar despercebido. Então, assim, se acontece um caso de racismo na escola, a gestão, a coordenação, se elas estiverem bem preparadas, se elas já tiverem passado por uma formação, elas vão saber acolher. E assim, vai depender muito da situação. Não tem uma receita, não, gente. Não tem uma fórmula que você diga, você tem que agir dessa forma. A gente precisa agir que isso não aconteça. Né? A fórmula é a prevenção. A gente não tem que deixar que chegue nesse ponto. Isso mesmo, professora. E assim, fora esse reconhecimento, na sua opinião, quais são os grandes desafios, os grandes obstáculos para que a gente alcance essa educação antirracista no Brasil? Né, e vamos pensar aí principalmente no ensino público, né? Porque é onde a maioria das crianças estão. Sim. A gente sabe que tem muitas escolas particulares que acabam tendo mais fôlego para contribuir com isso, né? Mas a gente precisa pensar também no sistema público de educação. Primeiro a gente precisa ser sensível, né? Estar sensível, estar aberto ao tema. A gente fala muito, né? E assim, às vezes as pessoas dizem assim, como é que a gente pode fazer isso, professora, como é que a gente pode fazer aquilo?
não sendo racista. Né? Não vai ter uma forma, não tem uma fórmula. Né? Como hoje a gente vê, como eu falei antes, assim, a gente tem uma rede muito grande de professores antirracistas, mas a escola não é antirracista, a escola é racista. Pode perguntar para qualquer criança negra, seja ela pública, seja ela privada. Então, assim, existe a lei, mas poucas escolas conseguem colocar em prática, né? Essa lei. Então, assim, é o estudante que está se formando agora em pedagogia, ele tem essa função de cobrar, ele tem essa obrigação de cobrar. É quem é o professor que está fazendo as leituras, que reconhece que o racismo existe. Ele, é a obrigação dele também cobrar da direção, cobrar da gestão, né? Dar algumas dicas de formação, sugerir formações, porque não tem, gente. Outro caminho, não tem. Assim, a gente precisa ter muita coragem de assumir que somos racistas e que estamos nos desconstruindo. A gente primeiro precisa assim, não enxergar no outro, né? Então, assim, se cada um que estiver aqui hoje assistindo começar a perceber as suas práticas, as suas falas, né? Assim, como é que eu me coloco diante dessa sociedade racista? O que é que eu faço? Onde é que eu posso contribuir? Então, isso já vai causando um impacto. Não tem como a gente esperar para chegar na escola e mudar quando eu estiver na minha sala de aula. A educação antirracista, ela está presente todos os dias na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha aula, em todos os ambientes na sociedade. Professora, a gente tem uma pergunta aqui também da Luana Souza de Andrade. Ela pergunta assim: o racismo é crime perante a lei, mas e no caso do menor de idade, né? Como que fica essa abordagem, caso seja identificado esse tipo de crime dentro da escola? Não tem, pelo menos eu não, hoje não tenho conhecimento de que outra criança ela esteja respondendo por esse crime, né? Mas assim a família ela é chamada, a família é notificada, assim cabe à escola conduzir esse processo. Assim, eu sei quando parte dos adultos, né? Que parte como crime, mas das crianças ainda não. E mais uma pergunta aqui, eu acho que a gente falou um pouquinho disso, mas se você quiser se aprofundar também, que é Deusdete Pereira, pergunta assim: sou branca e tenho dúvidas em como defender o antirracismo de forma a não ofender os negros, a questão do lugar de fala, né? Como que é isso das pessoas acharem que podem ofender defendendo o antirracismo, né? Explica um pouquinho de onde que vem essa ideia. Porque, assim, tudo parte muito de como a gente se coloca, de como a gente fala, né? Às vezes a gente quer ajudar, mas como a gente não tem conhecimento e a gente também não reconhece o nosso lugar de privilégio, aí a gente acaba tendo algumas posturas equivocadas, né? Como a gente, por exemplo, algumas falas do tipo assim, não, mas eu estou dando oportunidade para as pessoas negras falarem, não, mas ninguém precisa dar oportunidade. Não, olha, eu deixo ele falar, eu tenho amigos que são negros. Não, vamos chamar o fulano, vamos colocar a cota da Maria, vamos colocar a cota da Joana. Né? Se a gente prestar atenção, como é que a gente fala? Não, vamos dar, ou muitas vezes a gente fala assim, vamos dar espaço para as meninas negras. A gente não precisa ter essa fala, não somos nós que damos espaço para ninguém. A gente precisa prestar muita atenção, e muitas vezes a gente está em um ambiente que tem uma pessoa negra que está pronta para fazer aquela fala, para se colocar, e uma pessoa branca quer ir lá e quer falar por ela. Então, assim, se você está num ambiente, se só tem você que conhece o racismo, que conhece que ele existe, e você está numa situação que algumas pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo racistas, você pode se posicionar. Mas se tem alguma pessoa negra, você está numa palestra, tem uma pessoa negra palestrando, falando, não é você que vai lá e vai dizer o que é que ela tem que fazer, você vai ouvir. Muitas vezes a gente precisa perceber onde é que eu posso falar e onde é que eu posso ouvir, onde é que eu posso aprender.
E agora a pergunta da Jéssica Souza, professora. Você acha que cabe ao Ministério da Educação modificar os livros de história e incluir mais sobre a cultura negra? Porque eles focam apenas na escravidão, mas o negro vai além disso. As tradições Sim, e religiões que os africanos trouxeram ao Brasil são pouco discutidas. Você acha que cabe ao Ministério da Educação? cabe ao Ministério da Educação, cabe aos professores cobrar essa postura, porque o livro didático hoje ele traz todo o processo da escravidão, aí atrelado ao processo de escravidão, né, que a gente traz um recorte, né, da escravidão, e atrelado a isso a gente traz as religiões de matriz africana. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, até os próprios professores acabam pulando a parte da religião ou acaba falando como algo muito negativo, porque isso está justamente atrelada à questão da escravidão. Né? Então, muitas vezes assim, fica uma confusão, você não sabe se a religião ela é boa, se você não sabe se a religião ela é ruim, vai depender muito da forma como o professor ele vai abordar esse tema. E é como eu disse, assim, ó, a gente precisa começar a parar de ter essa visão de quem é só apenas o responsável e começar dentro da minha prática, na minha escola, como é que se dá a escolha dos livros didáticos. Né? Assim, tem algumas editoras que elas já estão fazendo essas reformulações, mas cabe sim, com certeza, o papel dele, do E Ministério. fora E fora a questão das religiões de matriz africana, quais outros pontos você acha que podiam vir à tona dentro das salas de aula, da cultura africana, para que essas crianças se identifiquem mesmo, tenham orgulho de suas raízes, vejam, olha que legal, porque a gente vê tantas festas de origem europeia sendo exaltadas aqui, né? Talvez a gente possa resgatar também toda a festividade, feriados e culturas, também para que as crianças negras se enxerguem nisso. Há um folclorismo, sabe, Julie, muito grande, que assim, não, naquela época os africanos, eles cultuavam a religião de matriz africana, eles dançavam, eles sambavam, eles faziam isso, mas assim, como se fosse algo muito folclórico, sabe, e não é, e a gente precisa não apresentar apenas as danças, as músicas, mas a gente precisa apresentar os cientistas, as cientistas, os pesquisadores, né? Assim, os grandes, se a gente for analisar ao longo da história, a gente vai ver toda a contribuição que o povo negro deu, para além só, né, da música e da dança, que também é muito importante. Com certeza, e isso que você fala, assim, pelo menos para mim, vem de forma natural, porque a gente vê na escola, né, tantos escritores, a gente vê tantos cientistas, e Brancos e talvez brancas. brancos e brancas, e talvez colocar ali os exemplos também de grandes pessoas, de grandes personalidades negras, facilite, não seja aquilo que você falou, né? Olha, agora a gente vai falar de um escritor negro, agora a gente vai falar de um cientista negro, né? É mesmo quando for apresentar o tema, procurar outras referências. Às vezes é também um pouquinho de ânimo ali, de interesse na hora da pesquisa, né, Não, professora? não, e você perceber, assim, a gente não pode mais romantizar, a gente não pode mais pegar um cartaz, a gente não pode mais fazer uma escolha, eu vou trabalhar 4 paradidáticos, e nesses paradidáticos não tem um autor negro, não tem um personagem, né? A gente precisa também tirar desse estereótipo que o povo africano ele está apenas ligado às questões de matriz africana, só a capoeira, né, só o maracatu. A gente precisa tirar se a gente sempre for analisar, a gente tem um leque muito grande de informações. A gente precisa tirar desse estereótipo. Aí, agora um assunto mais delicado, viu, professor? O Júlio Paviotti pergunta assim: você acha que o racismo é resultado de falhas na criação dentro da família ou somente na escola? Não, o racismo ele não é da família. O racismo ele é histórico, né? Ele é estrutural. Não é a família, a gente vive em uma sociedade racista, então, consequentemente, as famílias elas vão ser racistas, eu vou ser racista, vocês que estão assistindo vão ser racistas. Agora, eu entendo o que ele quis dizer, assim, né, as práticas, né? Claro, se você vem de uma família que já desconstrua, que já venha discutindo o que é o racismo, que mostre o que é, aí sim. Mas a gente sabe, né, também que
a perversidade ele está em todos os lugares. E aí a pergunta também da Nayara Cristina Silva de Assis. Ela pergunta assim, professora, você já presenciou alguma situação em que o racismo foi praticado por um negro ou pardo? Né? Como agir nessa situação? O negro pode ser punido por praticar racismo contra a sua própria raça? Sim. A gente tem agora, não sei se vocês conhecem, esqueci o nome dele, agora não me recordo, o presidente da Fundação Palmares, ele é um negro e ele é um negro altamente racista. Ele mandou tirar todas as obras, né, que fala sobre essa questão do racismo, que fala sobre Zumbi, Dandara. Ele tirou todas as obras. Já Porque me as pessoas... deparei, já me deparei com uma situação onde uma criança negra, ela pintou a família dela toda, né, de marrom, de negro mais escuro, e a família foi lá na escola querer me denunciar, dizer que eu estava influenciando, que ela não era negra, que ela não se reconhecia como uma mulher negra. Aí foi todo um processo, né, de conversa, de atendimento, de sensibilizar essa família, de se reconhecer, mas foi um processo assim muito pesado. A gente terminou o ano, ela não se reconhecendo ainda como uma mulher negra. Aí no ano seguinte, que ela continuou na escola, a gente continuou, né, a gente intensificou as palestras, as práticas, a gente teve algumas formações, aí foi que ela foi aceitando mais. Bem complicado essas histórias, né? Até porque eu acho que traz de novo o que você disse agora há pouco, né? De que o conhecimento a gente precisa do conhecimento e o negro também faz parte disso, né? Não é porque Sim. a pessoa é negra que ela tem conhecimento sobre a causa, que ela entende o porquê isso acontece ou como essa máquina da sociedade trabalha, né? E a gente precisa parar com essa coisa. A gente não cobra, né, de nenhuma pessoa branca que ela está sendo racista. A gente não cobra dela. Assim, a gente tem um caso ou outro, né, quando alguém é filmado, e a gente não cobra a postura da pessoa branca porque ela não está combatendo o racismo. E a gente tem essa postura com as pessoas negras. Né? A gente cobra posicionamento, a gente cobra que ela vá para as redes sociais, a gente cobra conhecimento das pessoas negras. E foi como eu disse antes, assim, a gente vive numa sociedade racista, né? E que o racismo ele é estrutural e ele está aí assim, né, tentando de todas as formas apagar toda a contribuição e as questões positivas da população negra. E a gente não cobra, porque com a pessoa branca ela não está sendo antirracista, mas a gente cobra a pessoa negra, as pessoas me cobram. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso também. Né, e respondendo a pergunta do Júlio, né, quando ele fala assim, se essa questão ela é ensinada, ela também é ensinada. Né, da mesma forma que a gente aprende a odiar, a gente pode aprender a amar. Agora, para isso, a gente precisa apresentar, né, novas possibilidades. E não dá para ter dúvida, a gente não tem nem dúvida do que não conhece, né? Então, Sim. às vezes, são preconcepções ali tão claras e tão reforçadas diariamente que não dá nem para essas pessoas terem dúvida. Então, você acha que também esse é o papel da escola, apresentar essas possibilidades para quem nunca sequer pensou sobre isso? Sim, com certeza. Eu trabalho hoje em uma escola que a gente começou a discutir, assim, eu cheguei nessa escola no passado e a gente começou a discutir e hoje, assim, todo mundo fica meio que não é com um pé atrás, mas fica assim, né, com medo de errar. Né, assim, muitas professoras me procuram, a gente já gravei alguns podcasts, a gente já fez algumas formações e que ficam assim, né, porque quando a gente não causa incômodo, a gente não vai mudar. Então, assim, como é que eu tenho uma biblioteca que tem 100 livrinhos de histórias infantis e só tem dois com personagens negros e a gente ainda esconde muitas vezes? Por que, que ele nunca é escolhido? Por que, que a professora não escolhe? Por que, que eu não questiono? Não, porque não tem uma pessoa negra no meu cartaz? Por que, que eu não questiono? Quando vai escolher alguém para representar a sala, sempre são as pessoas brancas que são escolhidas.
A gente precisa ficar atenta a todo, né, assim, a gente fala assim, mas é muita coisa para dar conta, e não tem que dar conta do racismo. Sim, o racismo, ele mata. Tem razão, professora. E agora a pergunta aqui da Érica Alves de Souza Gomes. Ela pergunta assim: gostaria que a professora abordasse o tema sobre apelidos, que muitas pessoas acham que são carinhosos, mas que podem ser ofensivos, mesmo sem ter a intenção de ofender ou ser racista. E assim, quando a gente tem um discurso, uma fala racista, na maioria das vezes, quando a gente é abordado, né? Quando chega alguém para corrigir, a gente sempre tem essa fala, né? Porque foi sem intenção, porque eu não quis falar isso, você tá vendo racismo em tudo. Então, assim, a gente precisa ficar atento. A gente tem uma discussão muito grande, né? Quando a gente fala assim, vem cá, nego, vem cá, nega. Então, assim, se você tem intimidade com uma pessoa, você pode chamar, vai de acordo com a sua intimidade. Mas se você não tem, você precisa chamar a pessoa pelo nome, né? E por que que as crianças negras, elas não têm nome, né? Por que que elas são chamadas por uma pessoa de cor? Teve uma situação, o meu filho estava jogando bola na quadra, e quando a gente foi embora, ele falou, né? Eu disse, o meu time ganhou de 3-0. Aí eu perguntei para ele, quem fez o gol? Aí ele falou assim, o Cauê e o Juan e um neguinho lá. Eu disse, oxi. Aí eu parei assim, eu disse, oxi, como assim? O neguinho lá não tem nome? Por que as crianças elas são vistas só pela cor dela? Aí eu fiz uma fala com ele, fiz uma intervenção com ele, fiz uma intervenção com o professor. E assim, né, para que ele ficasse mais atento que ele precisaria tratar as pessoas pelo nome. Então, assim, muitas vezes na escola a gente faz essas falas, né? A gente trata as crianças de cor apenas pela cor dela, a gente não dá o nome. E que é errado, muito errado. Principalmente das professoras e professores que têm essa prática. É uma atitude para ficar bem atento, principalmente quando você é educador, por conta do exemplo, né, Lucimar? E aí eu já engato minha próxima pergunta para você. O professor, ele é exemplo antirracista dentro da sala de aula? Cabe a ele ser esse principal exemplo para as crianças dentro de sala de aula? Qual é a postura que ele deve adotar? Eu sei que são muitas demandas para os professores, né? E assim, eu não quero apenas responsabilizar ele sozinho, né? Me responsabilizar sozinha, porque foi como eu disse, Júlio, no início, né? Assim, a gente não pode tirar a responsabilidade da escola, né? Assim, a gente não pode tirar a responsabilidade da gestão da escola. A gente não pode tirar a responsabilidade do secretário de educação do Estado, do secretário, porque assim, parece que tudo só sobra para o professor. Parece não, né? Tudo só sobra para o professor. Ele sim tem um papel importante, ele tem essa responsabilidade de ter uma postura antirracista, de ter um discurso antirracista, de ter práticas antirracistas, mas eu não posso culpar o meu professor, eu não posso colocar apenas a responsabilidade nele por si só, porque a gente sabe que uma demanda de sala de aula, ela é gigantesca, né? Então, assim, você tem os prazos, você tem diversas coisas para cumprir. Então, quando eu responsabilizo só o professor, eu estou colocando apenas na mão dele a educação antirracista. Claro que ele tem papel fundamental, ele pode correr atrás das formações dele, ele pode buscar essa prática, ele pode ser sensível à educação antirracista, mas a responsabilidade maior é da escola. A gente não pode tirar a responsabilidade dos gestores, né? Com certeza, eu acho que é importante aqui esse diálogo, porque por mais que a gente fale, né, eu acredito que a gente tem um público aqui que são os nossos alunos de pedagogia, mas hoje as pessoas não se formam em pedagogia apenas, né, para dar aula, para ficar dentro da sala de aula, elas também se formam para assumir outros cargos dentro da gestão escolar, então é um assunto importante para todos os níveis dentro da escola, né? E agora a próxima pergunta, nosso tempo está acabando, então a gente vai tentar aqui responder o que conseguir, mas o Rafael Jardim Martins pergunta assim,
quando, né, uma criança é racista, como proceder? O que seria na prática dentro da escola? A gente identificou algum caso, como proceder a partir dali? Foi como eu falei, né, antes, assim, qual é a situação? Porque, como eu disse, a gente não tem uma receita, mas dependendo do caso, né, de como a criança agiu, assim, correto, chamar a mãe, chamar o pai, principalmente, né, chamar a família, para saber o porquê daquele comportamento. E a partir dali, a escola traçar estratégias para poder combater, para que aquela criança ela não tenha mais aquela postura. Mas tá vendo o quanto é importante a formação? Porque, assim, em um ambiente, aí você vai me perguntar assim, mas então quer dizer que a única solução para que nenhuma criança tenha práticas ou falas racistas é a escola investir na formação. Isso não quer dizer que não vai ter, não, uma criança racista, não, vai, mas o procedimento vai ser completamente diferente. Então, assim, as chances de uma criança ter essa prática, ela pode até ser racista, mas ela vai pensar duas vezes se ela vai externalizar esse racismo dela, porque vai saber uma prática que a escola ela não permite. Sabe assim, quando a gente tem uma postura, vocês que são estudantes, depois vocês vão para a prática, vocês vão perceber, ou quem já está em sala de aula com um estágio, vão perceber que tem atitudes na escola, algumas regras de convivência que elas são algumas posturas elas são inadmissíveis e a criança ela já sabe que ali ela não vai poder ter aquela postura. Então, se a criança ela está em um ambiente escolar que não se discute, não fala nada, então ela vai seguir com as práticas dela racista tranquilamente e ela só vai se dar conta quando ela for abordada. E que muitas vezes é muito raro, né? Assim, estou vendo essas perguntas, mas é muito raro uma criança com uma postura racista ter a família chamada por conta disso. É muito raro uma professora fazer uma ocorrência de uma criança que foi racista. Né? Muitas vezes ela vai dizer, não, deixa para lá, passou. Você não é, você não também, eita, mas também tu se importa com tanta besteira, porque ela não vai nem ter essa atitude de chamar a família para conversar, porque ela não vai acreditar que aquela postura daquela criança ela vai ser racista. E muitas vezes as pessoas acham que as crianças elas não são racistas. Tem bastante coisa para desconstruir, hein, Lucimar? Sim. E é por isso que assim, eu agradeço muito a sua presença aqui. O nosso tempo está mesmo acabando, eu queria continuar aqui esse papo, mas eu gostaria muito de te agradecer por trazer esses insights para a gente, né? Aguçar um pouco essa curiosidade, essa vontade de pesquisar mais, de saber mais, porque a gente entendeu que para construir uma educação antirracista a gente precisa primeiro se educar, eu acho que nesse assunto, né? Porque, Júlia, assim, eu poderia trazer, né, assim, os meus slides, ele vinha com uma postura mais, assim, de dicas de livros, da gente analisar algumas posturas de algumas crianças, porque a teoria, ela é importante, né, mas, assim, como hoje eu estou no chão da escola, eu quis trazer mais essa fala, assim, mais, assim, do dia a dia mesmo, da prática, porque os estudantes, né, precisam perceber que não adianta só a teoria, você ficar lendo, só lendo, e você não conseguir colocar em prática. Né? E que a desconstrução do racismo não é algo distante, é algo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, a partir da gente começar a se desconstruir, a partir de nós. Né? O racismo que está em mim, eu preciso começar a desconstruir, eu preciso enxergar isso. Ai, Lucimar, é exatamente isso. Muito obrigada pela sua presença, por sua fala e por ter contribuído tanto com a nossa semana de cursos. Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz. E assim, sigam o Lúdica Aprendizagem no Instagram quando ele voltar. Vou disponibilizar o material, Julie, para você por e-mail e você passa para eles. Muito obrigada mesmo. Super combinado, né? Quando o Instagram voltar, pessoal, vamos seguir aí todas as pessoas que a Lucimar indicou para a gente. Mas, enquanto isso, já para ir finalizando aqui, eu tenho uma novidade, na verdade, um presente para todos vocês que ficaram até agora com a gente. A gente tem um parceiro, não sei se vocês sabem, que é o Grupo GEM, e eles disponibilizaram para quem
está participando da nossa semana de cursos, a mochila do estudante. Vai aparecer aqui na tela para vocês uma tela com QR Code, que vocês podem acessar esse QR Code, vão fazer a inscrição no Grupo GEM e vão ter acesso a diversos cursos de diversas áreas, para que vocês possam aperfeiçoar aí, seja qual for a área que vocês estiverem estudando. Um super presentão só para quem está participando da nossa semana de cursos, viu? Então, aproveitem. E eu vou ficando por aqui. Agradeço todos vocês que participaram com a gente de mais essa conversa. Eu vou voltar nos próximos dias. Se vocês forem ver outras palestras, pode ser que vocês me vejam mais. E eu espero mesmo por vocês para a gente interagir mais uma vez, tá bom? Muito obrigada, boa noite e tchau, tchau.